Capítulo 60. O perfil do jogador competitivo. Vamos lá. Jogador competitivo. Primeira coisa que já pensa. Um volante dando carrinho. Oh, comecei a competitivo. Né? Ou pensa num camisa 10 extremamente talentoso. E aí fala assim, é bom jogador, talentoso. Mas falta competitividade. Falta intensidade. Isso é natural, tá? Agora, como saber se um atleta ele é competitivo ou não? Né? Já vamos começar por aí. Muitas pessoas acabam acreditando que ser competitivo está relacionado com algumas das características que eu vou falar aqui. E você vai ver que muitas vezes não é isso, tá? Primeiro, quer vencer a todo custo, né? Não importa o que aconteça. Aqui já começa a diferença entre ambição e ganância. Ambição querer mais e melhor, ganância qualquer custo, qualquer preço. Eu amo ambiciosos e detesto gananciosos. O que significa isso aqui? Tem gente que quer passar por cima dos outros para ter sucesso, para ganhar e tudo mais. E não é isso, tá? Não tem nada a ver ser competitivo por querer passar por cima dos outros, tá? Tem muito atleta que quando você tá assistindo o jogo, ele se irrita com ele mesmo, sabe? Ele perde o controle. Aí você fala, nossa, como ele é competitivo. E não tem nada a ver com isso. Terceiro ponto, não pode falar nada com ele, né, depois que ele perde o jogo. Nossa, ele se transforma de um jeito, ele acha que esse nível, né, ficar bravo que vai fazer voltar o jogo e vai ganhar. Não vai, né? O quarto ponto é a questão daqueles atletas que não respeitam o rival, que acreditam que o rival é inimigo e rival não é inimigo. Rival é rival, são adversários, não são inimigos. E principalmente um atleta que não joga com fair play, né? Como fica feio, vocês conseguem observar um atleta que não joga com fair play, quanto que fica feio isso para quem está vendo do lado de fora? E assim, viver em competição, né, desse jeito, quer dizer muitas vezes que o atleta, significa muitas vezes que o atleta não está preparado. Ele não está preparado mentalmente para entender o que precisa ser feito. Eu não vou chamar de mau caráter esse atleta, porque mau caráter é uma palavra muito forte, né? Ela está relacionada com várias e várias coisas. Só que atletas que têm esse perfil de não se importar com os outros, não jogar com fair play, isso que eu falei, ele acaba encontrando algumas dificuldades durante o jogo. Como? Ele fica com dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque ele não está 100% concentrado. Ele está muito mais preocupado em expor essa energia, em disseminar essa energia do que fazer o que tem que ser feito. E aí o que acontece? Ele não se concentra e não faz o que precisa ser feito. Segundo ponto, se estressa com facilidade. Você já viu o atleta que quando está dentro de campo você fala, nossa, parece que está transtornado o menino, ó, jogador transtornado. E aí isso acontece. Aumenta a agressividade, e aí você vê um jogador que é totalmente calmo, ele perde a cabeça e dá um pontapé no outro jogador e você fala, nossa, mas isso não é do feitio dele. Isso não é natural do meu filho fazer uma coisa dessa, né? Ele começa a errar gestos técnicos e algumas execuções das jogadas, por quê? Porque, novamente, ele não está concentrado, e aí uma jogada sai errada atrás da outra, e ele começa a causar conflito com os outros atletas, porque os outros atletas vêm falar com ele rebate, fica naquele diz que me disse, e aí você já sabe aonde que dá, né? Agora, ser competitivo reúne outras coisas completamente diferentes do que vocês imaginam. E isso eu vou ter o maior prazer de poder passar para você. Ser competitivo, na nossa concepção aqui da trilha do futebol, é ter um perfil esportivo, sabe? É ter um perfil de atleta. A gente falar muito sobre formação integral sistêmica, falar sobre formação tanto do atleta dentro de campo quanto do atleta fora de campo. Essa junção, né? Porque não tem como separar as pessoas na parte pessoal da parte profissional. Poxa, nós somos um só. Consegue entender isso? Então, esse ponto é interessante entender que esse perfil esportivo, essa busca de querer se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente, acaba levando um atleta a ser um atleta altamente competitivo. E levando o primeiro ponto, tá? Ele vive aquele duelo com o rival. Ele, sabe, é natural você ter uma rivalidade com um time e você vivenciar aquilo. Mas, óbvio, vivendo com fair play, jogando, pensando que do outro lado também tem pessoas que estão em busca dos mesmos sonhos, que têm as mesmas dificuldades. Então o atleta tem esse discernimento. Ele vive o que está acontecendo no momento, mas não é isso que vai fazer com que o atleta perca a cabeça, brigue, faça outro tipo de coisa. Segunda coisa, o perfil competitivo de um atleta extremamente de alto nível, pensa num atleta concentrado. Ele está concentrado naquela atitude, naquela ação, naquele movimento. E ali, ó, concentração é tudo. Por quê? Porque sempre é o detalhe que faz a diferença. Estando concentrado, o terceiro ponto ele consegue decidir rápido.
A tomada de decisão dele é muito mais rápida do que as demais. Até parece que ele já sabia o que ia fazer antes mesmo de fazer. Aí vem a ponto de autoconfiança, responsabilidade, que isso são fatores importantes para o atleta conseguir entender como um todo essa formação, tanto dentro quanto fora, que a gente tanto fala. Ser competitivo, ser um atleta de perfil esportivo, a gente começa a questionar até outras coisas. Como, por exemplo, a questão de valores. Muitas coisas são negociáveis, tá? Menos os nossos valores. Mesmo os nossos valores. Como esforço, ambição, humildade e ética, isso não se negocia. Mas existe tudo isso dentro de campo? Claro que existe. Você ter a humildade de reconhecer que às vezes teu adversário é superior a vocês, isso é total humildade. Você respeitar o adversário quando você reconhece que talvez tecnicamente ele está abaixo, isso é sinal de humildade. Isso é sinal de você entender os valores que você tem, você não se corromper por isso. Acontece dentro de campo? Claro que acontece. Então, princípios, éticas, valores, o esforço, essa entrega, isso não é negociável, certo? O ponto 7 é a questão da resiliência. Um atleta de perfil esportivo pode ter certeza que o que eles têm de característica em comum é a alta resiliência que eles têm, a alta entrega, a alta maneira. Eu falo muito assim, ó, é como se fosse sofrer com alegria. Você fala, poxa, o que é sofrer com alegria? Você sofre porque ainda não conquistou o que gostaria, mas com a alegria de saber que você vai conquistar, porque você está no caminho correto e aquela resiliência vai te levar onde você gostaria de chegar. Esse é o ponto importante, tá? O 8º ponto é a questão do trabalho coletivo. Trabalho coletivo importantíssimo, né? Futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual, então você sabe o quanto que isso é importante. Aí os outros 2 pontos, a questão da automotivação e do equilíbrio motivacional, vai fazer com que o atleta tenha um perfil esportivo como um todo. E a gente sempre fala o quanto que é importante. E lembrando, o nível pessoal. Agora eu quero falar um pouco da parte pessoal do atleta, que ele transforma isso, que ele pega todo esse conhecimento e acaba levando para dentro da quadra ou do campo, né? Ele tem orientação para fazer a tarefa, ele tem autonomia emocional, consegue entender o que precisa ser feito. Preparação acadêmica. Preparação acadêmica não quer dizer formação na faculdade, na escola, mas ele tem um conhecimento básico do que precisa ser feito, sabe? Ele tem esse conhecimento razoável. O quanto que é importante isso para uma formação como um todo. Comunicação, extremamente importante. Hábitos de vida saudável, isso a gente não precisa nem comentar. Atleta tem que ter uma vida diferente dos demais. Apoio afetivo familiar e social, ou seja, o papel de vocês pais conseguir dar esse direcionamento como um todo para o atleta tem isso. E com tudo isso, o atleta tem um bem-estar motivacional. O que significa isso, né? Emocional. O que significa isso? Significa que, dentro da formação integral sistêmica, ele entende o que precisa fazer dentro de campo, fora de campo, quais são as atividades que ele precisa fazer para melhorar seu nível técnico, seu nível tático, seu nível físico, mas também da formação como um todo, ele eleva o nível